Olá, boa tarde para você, 12h52. Se apresentou ontem na delegacia o homem que fugiu de um bloqueio policial na última sexta-feira em Caçapava. Durante perseguição ao suspeito, o PM Diego Guedes, de 31 anos, morreu após a viatura em que estava capotar e bater neste poste. Outros 2 oficiais que também estavam no veículo, tiveram ferimentos graves e estão internados em hospitais da nossa região. Em depoimento, o suspeito diz que fugiu da blitz por estar sem habilitação e documentos do carro. Ele vai responder em liberdade. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo adiou para o próximo dia 29 o julgamento do recurso em que o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, e o vice, Edson Oliveira, respondem a processo por abuso de poder econômico e político na campanha eleitoral de 2012. O julgamento estava previsto para hoje, às 3 da tarde, mas a defesa pediu reforma da decisão de primeira instância que cassou em agosto do ano passado os mandatos dos 2. O advogado responsável pelo caso, Marco Aurélio Toscano, disse por telefone que não houve desvio de verba da Fundação para o Desenvolvimento da Educação no período em que Ortiz esteve frente ao órgão, entre os anos de 2011 e 2013. Se condenados, podem perder os direitos políticos por 8 anos. A Prefeitura de Taubaté não comenta o caso. Vereadores de Redenção da Serra cassaram o mandato do prefeito Benedito Manuel de Moraes. A decisão foi tomada em sessão ontem à noite. Benedito é alvo de uma CPI que investiga o suposto envolvimento dele na contratação de uma empresa de consultoria, que seria a da chefe de gabinete do Executivo. Benedito não quis comentar o assunto hoje pela manhã. O vice Ricardo Evangelista Lobato assumiu a administração e informou apenas que os serviços públicos não foram afetados. O Band Cidade mostra agora um modismo entre jovens de algumas cidades da nossa região e que causa perplexidade. Meninas que até pouco tempo eram crianças, hoje se expõem na internet em fotos sensuais e até nuas. Esse material é enviado por elas a colegas de classe. Seria uma necessidade de chamar atenção, ser popular? Bom, acompanhe a reportagem produzida pelo Departamento de Jornalismo da TV Band Vale e que serve de alerta para todos os pais. Nós tivemos acesso a mais de 40 fotos. Elas mostram a chocante nudez, sem censura, de pelo menos 10 meninas, todas menores de 18 anos. Essas imagens, obtidas pelo jornalismo da TV Band, circulam entre grupos de colegas na rede social WhatsApp. Todas essas adolescentes frequentam escolas de Aparecida e Guaratinguetá. Segundo essa estudante, que foi convidada a entrar para a turma, que se exibe precocemente e não aceitou, esse comportamento virou moda e ganhou uma proporção desenfreada. Elas mandam para os namorados ou amigos, não sei, e eles mandam em grupos, em páginas, e elas agem naturalmente, assim como se elas soubessem que está passando a foto delas ali. As fotos são tiradas pelas próprias adolescentes em casa e até nos banheiros das escolas. De acordo com a jovem, quem não participa do grupo é excluído pelas amigas. Já as meninas que aparecem nas fotos ganham notoriedade e gostam do resultado. Ela parece que gosta, não liga, age naturalmente, como se gostasse mesmo daquilo. Segundo especialistas, esse tipo de exposição, a princípio, causa euforia, mas depois pode provocar graves problemas psicológicos. Em muitas fotos é possível reconhecer as adolescentes que fazem questão de mostrar o rosto. Por se tratar de menores, nós alteramos as imagens que poderiam ser identificadas. A busca obsessiva pela exposição, segundo essa psicoterapeuta, num primeiro momento daria à adolescente um sentimento de poder. Mas a que preço? A inconsequência desse comportamento, no futuro, pode refletir negativamente na formação social e até no caráter dessas jovens, além de preconceito e marginalização quando atingirem a fase adulta. Mostrou o corpo, acabou a beleza e a personalidade foi por água abaixo. Então, gera um pavor que gera o pânico. E aí a adolescente acaba não querendo mais sair à rua, não querendo mais se expor e já está exposta.
Essa adolescente afirma que as primeiras fotos enviadas eram para os namorados, mas depois eles acabavam enviando para os amigos. Hoje, as postagens são feitas com o consentimento das meninas e enviadas a vários grupos. Colocavam no grupo e mandavam as fotos e perguntavam se você conhecia, se tinha ouvido falar da foto. Eu levei um susto, porque a maioria das meninas eu conheço. Procurado pela reportagem, o Conselho Tutelar da cidade de Guaratinguetá afirmou que não sabia dos fatos e que até antes da nossa equipe apurar e levar ao conhecimento deles, ninguém havia sequer comentado sobre essa nova mania. Mesmo diante da gravidade da situação, a conselheira afirmou que é necessário que os pais responsáveis ou até mesmo a direção das escolas onde as adolescentes estudam comuniquem o fato formalmente. Nesse caso, na hora que for comunicado, que houver a comunicação, as crianças e adolescentes envolvidos serão chamados para acompanhamento. O Conselho trabalha com a orientação, acompanhamento dos direitos dessa criança. Essa criança precisa ser ajudada. A conselheira reitera que os pais têm papel fundamental na educação e no acompanhamento do dia a dia dos filhos, para evitar atitudes inconsequentes como essas. A competência de fiscalizar o filho é do pai e da mãe. E o risco de uma criança, um adolescente, ter o acesso livre no celular, no WhatsApp, Facebook, internet, ela é muito grande. A psicoterapeuta é categórica. A atuação dos pais é de extrema importância em casos alarmantes como esse. É preciso que os pais observem o adolescente. Como? A adolescente, como? Ela começa a mudar os comportamentos, começa a ter risadas mais quietinhas, começa a rir no canto, começa a ter um comportamento que está aprontando alguma coisa que os pais percebem. Começa a ter, as colegas entram todas no quarto junto, entram todas no banheiro junto, são os lugares que eles mais tiram fotos. E aí, se os pais forem atentos, os pais podem evitar que isso aconteça. Olhando o celular, pedindo o celular. É particular o celular? É, mas adolescente ainda é adolescente e deve satisfações aos pais. Para as famílias envolvidas no caso, a psicoterapeuta Maria Antônia Maia afirma que o exercício da paciência aliado ao afeto e principalmente um bom diálogo vão ajudar o adolescente a enfrentar a situação com menos risco de trauma psicológico. Escutar as filhas adolescentes contarem tudo o que foi, como foi, o que fizeram e como isso desencadeou na vida. Não cortar a conversa pela metade com o desespero que a família fica mesmo, né? Os pais não devem cortar. Por quê? Porque senão elas não contam tudo o que acontece. E será que a sociedade está atenta para lidar com essas mudanças comportamentais cada vez mais frequentes? Bom, hoje no Band Cidade, segunda edição, você vai saber o que pensam e como estão agindo os profissionais que trabalham com a educação. O desafio de conviver em um mundo sem fronteiras, em que a exposição e a popularidade têm ditado as regras. Não perca o segundo capítulo dessa reportagem exclusiva, hoje no Band Cidade, segunda edição, às 6:50 da noite. E a seguir, uma entrevista no estúdio com o prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, que vai falar sobre o aniversário da cidade esta semana e o desafio para os próximos anos. Agora 1 hora.